Pessoal, hoje a gente vai começar o primeiro tema, né, do curso, que é a Primeira Guerra Mundial. Na verdade, a gente vai discutir as origens da Primeira Guerra em 2 aulas. Hoje a gente vai falar mais de questões de longo prazo e na aula seguinte a gente pega mais questões de curto prazo. Longo prazo aqui não é tão longo assim, tá? É mais pensar o período da chamada Belle Époque europeia, né, em particular pós-guerra franco-prussiana até a eclosão do conflito, tá? Antes de começar a apresentar um pouco o problema, né, que vai nortear a nossa aula, que vai nortear a discussão, eu acho importante a gente lembrar por que é fundamental estudar a Primeira Guerra, né? Não só enquanto internacionalistas, mas quaisquer estudiosos de ciências humanas, ciências sociais, preocupados com o século XX, precisam parar para pensar a Primeira Guerra Mundial. Então, eu coloquei aqui 3 questões, na verdade poderia colocar várias, mas 3 questões que são muito importantes. A primeira é o grau de mortalidade e destruição material que a chamada Grande Guerra para os contemporâneos causou, né? Evidentemente que o nosso olhar ele é um pouco enviesado, porque nós temos o conhecimento da Segunda Guerra. Então, a Primeira Guerra parece, na luz ali do segundo conflito mundial, algo um pouco menor. Mas para os contemporâneos, o grau de destruição humana e material do conflito foram absolutamente inéditos, né? Por exemplo, mortos militares, que evidentemente são números, né, aproximados, giram em torno de 9 milhões de pessoas. Feridos militares, mais de 20 milhões de pessoas. Se você conta, por exemplo, mortos civis, né, relacionados à privação material, falta de condições de higiene, doenças, como o caso da gripe espanhola, que ceifou centenas de milhares de vidas no final do conflito, aí esse número sobe ainda mais. Há autores que falam em 20 milhões de mortos, juntando aí militares e civis de causas diversas, tá? Em termos de destruição material, também algo absolutamente inédito. Evidentemente, de novo, se compararmos com a Segunda Guerra, né, o grau de destruição material foi menor e bem mais concentrado. Concentrado no nordeste da França, na Bélgica, em algumas regiões do leste europeu, do antigo Império Austro-Húngaro, Rússia. Mas mesmo assim, né, em comparação aos conflitos anteriores, um grau de destruição material também sem precedentes, também inédito. Então é uma guerra que marca a civilização ocidental, marca o pensamento ocidental sobre relação entre povos, relação entre nações, relação entre culturas. Um outro motivo que eu acho que é interessante destacar aqui sobre a importância da guerra é a sua abrangência geográfica e política. A gente não vai ter tempo de discutir a guerra em si, não é o foco do curso, como nós comentamos, mas vocês sabem que a guerra ela foi muito longa, alguns autores colocam, porque houve, entre outras coisas, vários impasses, tá? Um impasse militar, que normalmente é o mais destacado, um impasse militar metaforizado por uma guerra de trincheiras, um impasse diplomático muito sério, tá? Ou seja, os países beligerantes demandando coisas que eram impossíveis para chegar a uma paz, e um impasse do ponto de vista do fronte doméstico, ou seja, sociedades inteiras apoiando, evidentemente com vozes críticas, com vozes dissonantes, mas em sua maioria apoiando os esforços de guerra, tá? Então, esses impasses, sobretudo o impasse militar e o impasse diplomático, geram a necessidade de ambos os blocos beligerantes de ampliar o conflito geográfica e politicamente. O que significa, que eu quero dizer aqui como uma ampliação política do conflito? Uma intervenção estatal muito forte, em particular do ponto de vista da organização produtiva dessas sociedades. Essa aqui é uma guerra de massas. E como uma guerra de massas inédita, demanda produção alimentícia, em particular produção de alimentos em massa, tá? E evidentemente que para manter uma produção em massa por um longo período, chega um momento em que o Estado tem que realizar intervenção, né? Tem que
intervir no campo econômico-social de uma maneira absolutamente inédita. E evidentemente que isso vai ter impactos futuros, não há dúvida. Tá? Em termos de ampliação geográfica, a ideia aqui fundamental é trazer o maior número de aliados possível para o seu lado, visando, evidentemente, acabar com o impasse militar e terminar o conflito o quanto antes. Então, o impasse militar e diplomático que eu antes comentava traz não só a necessidade de domesticamente os estados intervirem cada vez mais no plano social e econômico, mas também de novos aliados serem colocados para dentro dessa aliança. Então, por exemplo, a entrada do Império Turco-Otomano para a Tríplice Aliança pode ser entendida como essa abrangência geográfica. A entrada da Itália para o lado da Tríplice Entente, posteriormente aliados, também tem que ser compreendida como essa abrangência geográfica. Tá? E um último ponto, de vários que eu poderia aqui citar, está relacionado à questão da própria destruição do sistema europeu. Né? A Grande Guerra, sobretudo para nós internacionalistas, ela é extremamente importante porque ela abre o fim de um século, digamos assim, no qual havia um sistema internacional de estados hegemonizado por estados europeus. Evidentemente que Estados Unidos, Japão, Estados Unidos sobretudo, vinham numa ascensão muito clara na segunda metade do século XIX, mas ninguém duvida, né, que esse sistema europeu pré-1914 era um sistema basicamente, né, hegemonizado por estados europeus. A Primeira Guerra inicia a destruição desse processo. Processo que vai ser completado pela Segunda Guerra Mundial. Né? Então a gente pode até dizer que se há uma característica marcante do século XX, que é a globalização do sistema internacional, ou seja, aquele sistema internacional hegemonizado por estados europeus, no século XX torna-se eminentemente global, no século XXI ainda mais, esse processo claramente tem a Primeira Guerra como um marco inicial extremamente importante e que se fecha com a Segunda Guerra. Pós-Segunda Guerra, o Estado, o sistema internacional europeu praticamente deixa de existir. Praticamente deixa de existir. Né? Ou seja, é o mundo da bipolaridade com as suas complexidades, evidentemente, mas aquele sistema de estados europeu que marcou o século XIX, marcou os séculos anteriores, deixa de existir. Tá? Então, acho que esses são 3 pontos para nós lembrarmos. Por que internacionalistas devem parar e olhar com calma as origens desse conflito. Agora, é interessante, na última aula eu comentava com vocês sobre o quanto o tema da Primeira Guerra Mundial é um tema historicamente muito estudado. Até comentei com vocês, né, sobre o fato de que há centenas de milhares de obras, livros, artigos sobre as origens da guerra. Né? Então, se o debate ele é muito antigo, é interessante que no século XXI, em particular no contexto pós-Guerra Fria, ele ganhou uma atualidade enorme. No contexto do ápice da Guerra Fria, anos 50, anos 60, é interessante que a Segunda Guerra, evidentemente, era muito mais estudada, as origens da Segunda Guerra era muito mais estudada do que as origens da Primeira Guerra. Se a gente olha para os anos 90, primeira década do século XXI, a atualidade da Primeira Guerra Mundial é chocante, por causa das transformações globais pós-Guerra Fria. Queria destacar com relação a isso 4 pontos que eu acho que vale a pena nós pensarmos juntos. A primeira é o fato de que aquele mundo pré-1914 era marcado por um sistema basicamente multipolar, né? No qual nós encontrávamos algumas nações em ascensão, notadamente o caso alemão, o caso japonês, o caso norte-americano, que antes mesmo da Primeira Guerra já era a maior potência industrial do mundo, antes mesmo do primeiro conflito mundial. Evidentemente que isso vai se exacerbar pós-Primeira Guerra. E algumas nações em declínio, né? Caso francês, declínio demográfico muito claro. Caso britânico, que vinha perdendo participação no comércio global, perdendo participação do ponto de vista industrial. Tá? E hoje a gente também tem um questionamento, né? De alguns falam um mundo multipolar, outros dizem um mundo já multipolar, em que claramente há um processo de ascensão
se não declínio, mas pelo menos de aproximação relativa de determinadas potências para com outras. Caso mais claro, o caso chinês, na importância geopolítica da ascensão chinesa. Uma outra coisa interessante que faz a gente pensar numa ponte entre o mundo contemporâneo e esse mundo pré-Primeira Guerra Mundial é o papel que, nesse contexto pré-1914, algumas organizações terroristas clandestinas vão ter no ponto de vista de acirramento de conflitos entre estados nacionais. Organizações terroristas, muitas delas, né, com bases territoriais pouquíssimo claras, muitas delas extranacionais, por exemplo, o caso da Mão Negra, que vai ser responsável pelo assassinato do Francisco Ferdinando, com bases na Bósnia, portanto dentro do Império Austro-Húngaro, com bases na Sérvia, né? Muito difícil colocar uma responsabilidade muito clara a um determinado Estado nacional pelo que esta organização faz ou deixa de fazer, e sem também uma base política muito evidente. Isso também não dá para responsabilizar diretamente a Sérvia, porque os vínculos entre Mão Negra e Sérvia eram muito obscuros, vínculos clandestinos, também não dá para responsabilizar um partido político na Sérvia ou uma organização política legal dentro da Bósnia do Império Austro-Húngaro, né? Evidentemente, quem faz relação, né, com a questão do Talibã, Al-Qaeda, a relação direta que os Estados Unidos fazem pós 11 de setembro entre Al-Qaeda e Afeganistão, apesar dos sérios problemas para o sistema internacional que isso, né, gerou, evidentemente que são outras similitudes que nós podemos tirar desses dois mundos separados por um século. Uma outra questão muito interessante, né, que acho que também nos aproxima e torna a Primeira Guerra Mundial um tema muito atual, cada vez mais atual, é o fato de que hoje a gente tem uma visão muito menos romântica da questão da autodeterminação, né? Nós que conhecemos e vimos o século XX e o início do século XXI, entendemos que a autodeterminação, se levada ao extremo, pode, em alguns contextos, em alguns casos, ter um papel muito destrutivo, né? Voltando aqui para o caso europeu dos anos 90, as guerras balcânicas, em particular o massacre que acontece na Bósnia, em Kosovo, no final dos anos 80, mostra muito bem isso, fazendo um paralelo. E, por um outro lado, né, acho que nós temos uma posição muito mais compreensiva sobre a importância do multiculturalismo, sobre a importância de se pensar estados multinacionais, etnias, culturas convivendo dentro de uma mesma territorialidade e, portanto, dividindo uma determinada soberania, né? Ou seja, a visão bastante crítica que contemporâneos vão ter do Império Austro-Húngaro, por exemplo, como sendo um caleidoscópio de nacionalidades, algo absolutamente retrógrado e datado, né? É uma visão que hoje, evidentemente, olhando para uma União Europeia em Constituição, ainda em Constituição e com sérios problemas, não há dúvida, é óbvio que esse olhar ele muda, né? Esse olhar de colocar esse Império Austro-Húngaro, por exemplo, como algo absolutamente datado, faz a gente repensar um pouco, né, nessa Europa pré-1914. Isso é o que eu chamo de visão um pouco menos romântica da autodeterminação e um pouco mais compreensiva com relação ao multiculturalismo. E eu acho que um outro ponto que nos aproxima, né, que apesar deste um século nos aproxima, é que nós, sobretudo pós 11 de setembro, nós reconhecemos o quanto determinados eventos singulares, específicos, mesmo que reflitam estruturas históricas mais amplas, são capazes, por si só, de gerar mudanças muito relevantes. Se existe uma perspectiva na historiografia hoje sobre as origens da Primeira Guerra Mundial, e que vale a pena a gente ressaltar, é o quanto o assassinato do Francisco Ferdinando, por muito tempo visto como um mero pretexto, cada vez mais vem sendo analisado como um fato estrutural extremamente importante para a disrupção do sistema internacional europeu do início do século XX, tá? Inclusive, um historiador que faz esse trabalho maravilhosamente bem e que eu farei referência aqui ao longo da aula diversas vezes hoje,
é um historiador australiano chamado Christopher Clark. O Clark ele publicou um livro em 2013, né? E que um dos poucos casos de um livro extremamente interessante sobre as origens da Primeira Guerra, que já foi traduzido para o português, traduzido em 2014 pela Companhia das Letras, chamado Os Sonâmbulos, como a Europa entrou em guerra em 1914. E o Clark é um dos historiadores, junto com outros, que eu vou mencionar nomes aqui ao longo da aula, né? Que bate na tecla sobre o impacto, sobretudo dentro da Áustria-Hungria, sobretudo em Viena, do assassinato do herdeiro do trono austríaco. Ele cita vários casos interessantíssimos de pessoas, particularmente literatos, políticos, que todos eles lembram exatamente aonde estavam, com quem estavam, o que estavam fazendo quando descobriram a notícia do assassinato do Francisco Ferdinando. Ou seja, um claro divisor de águas para muitos. Evidentemente que eu não estou fazendo aqui uma comparação com o 11 de setembro, que tem um impacto, exatamente por ter sido um ataque à maior potência econômica e militar do mundo, não estou fazendo uma comparação direta. Mas estou levantando uma questão sobre quanto determinados eventos podem sim tornar determinadas opções que pareciam óbvias do dia para a noite obsoletas e opções que pareciam obsoletas e pareciam distantes do dia para a noite possíveis. É essa reflexão que eu os convido a fazer junto comigo. Tá? Bom, mas até então a gente está só pensando por que a Primeira Guerra Mundial é importante. A gente, hoje aqui, como eu disse, a aula tem 2 momentos. O primeiro momento é pensar o longo prazo, e aí no próximo encontro a gente vai falar sobre questões mais de curto prazo, tá? Como toda aula, eu vou lançar algum problema para vocês, né? É um tema muito amplo, a gente não tem como abordá-lo na sua completude, muito longe disso. Então a gente vai, de uma certa maneira, fazer uma reflexão com base em um problema, com base em uma questão. Não necessariamente visando respondê-la, tá? Mas trazendo algumas possíveis respostas para essa e outras perguntas. A pergunta que eu acho que todos aqui devem estar se fazendo, imagino, é exatamente como a guerra começou. Eu prefiro, não só eu, mas aí é uma tendência, vários historiadores fazem semelhante, perguntar como do que perguntar por quê. Vocês podem dizer, bom, isso é uma discussão meramente retórica, né? É uma questão retórica. Por quê e como são a mesma coisa. Evidentemente que o porquê está, de alguma maneira, contido no como. Tá? Mas o porquê, ele é um pouco complicado em história, porque normalmente, para responder perguntas com esse tipo de estrutura, você chega em fatores definidos, quase que objetivos. Por que a guerra começou? Disputas imperialistas, corrida armamentista, anarquia do sistema internacional. Ou seja, tem grandes fatores. Mesmo que você afirme, não, são todos eles com pesos distintos, a pergunta do porquê, ela traz quase que uma clareza analítica, mas ao mesmo tempo ela esconde um pouco de uma simplificação. Ela não permite muitas nuances, muitas contradições, muitas idas e vindas, que são tão características de vários processos históricos. O como, eu acho que, mesmo sendo menos claro analiticamente, mesmo nos fornecendo uma resposta talvez menos objetiva, menos fechada, menos pronta, e portanto sendo muito mais contraditório, muito mais aberto, eu acho que ele nos fornece uma visão mais crítica sobre aquilo que nós estamos nos propondo a pensar. Bom, então a ideia é pensar como que esta guerra começou. Como que uma guerra com um impacto tão impressionante no sistema de estados, sobretudo europeus, né, em termos de mortes, destruição material, como um conflito como esse iniciou-se? Há um debate historiográfico enorme sobre isso, como eu comentei rapidamente na última aula. E eu sistematizei esse debate de uma maneira muito rápida e concisa em 3 grandes posições. Evidentemente
que aqui dentro de cada uma dessas posições você tem uma enorme heterogeneidade. Mas a gente não tem tempo para abordar isso agora. Então é só para ter uma ideia, um mapa muito claro sobre quais são as grandes questões que historiadores normalmente levantam quando pensam as origens da guerra. Há uma perspectiva, né, que nasce com o próprio Tratado de Versalhes, de 1919, de culpabilização de determinados estados nacionais pela ocorrência do conflito. É interessante que, ao longo de um século de debate historiográfico, vários estados já foram culpabilizados. Estados e ou elites políticas, e ou determinados grupos de policymakers. Há alguns trabalhos até que chegam a cair numa individualização extrema para atingir a resposta do como a guerra começou. Mas, normalmente, ao invés de responsabilizar indivíduos, responsabiliza-se mais estados. Como eu disse, vários já foram responsabilizados, mas, sem sombra de dúvida, o campeão da responsabilização, como vocês podem imaginar, é a Alemanha. A Alemanha, que, como eu disse, já no próprio Tratado de Versalhes é responsabilizado, o expansionismo alemão, o militarismo alemão, um suposto projeto hegemônico alemão de conquista do continente europeu, que já aparece implicitamente em Versalhes, morre no período entre guerras, ou seja, essa tese de expansionismo alemão morre no período entre guerras, e pós-Segunda Guerra Mundial também, sobretudo pelo contraste, né, do expansionismo hitlerista, claramente agressivo, e a Alemanha guilhermina pré-Primeira Guerra Mundial. Então, começa uma tese forte de culpabilização da Alemanha logo após o conflito, legitimada por Versalhes, mas por várias décadas isso é, digamos, colocado em segundo plano. Até que um trabalho de um alemão, isso não é pouco importante, ou seja, o fato de ter sido um alemão, né, que levanta ou que quase que ressuscita, digamos assim, essa tese da culpabilização, com novas evidências, traz o debate à tona novamente. Um historiador alemão chamado Fritz Fischer. Ele publica um livro em 1961 chamado Os Objetivos da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Tá? E esse livro, ele obteve fontes novas, sobretudo com a abertura de arquivos em Potsdam, pós-Segunda Guerra Mundial, e ele aponta a tese de que, apesar de outros estados terem responsabilizações pontuais, o principal motivo da Primeira Guerra foi um projeto expansionista hegemônico alemão, e que tinha como base uma razão doméstica, uma necessidade dessa aristocracia militarista germânica de justificar a manutenção do poder em suas mãos por meio de um expansionismo militar. Colocando aqui em miúdos, de uma maneira muito rápida e simplista, a tese do Fischer, que gera um impacto enorme, porque, de uma certa forma, o que o livro está dizendo é que o expansionismo hitlerista dos anos 30 tem uma continuidade. Não é algo sui generis. Ele tem raízes históricas muito mais profundas do que o nazismo. Isso é muito sério. Tanto que o Fischer teve problemas com o governo da Alemanha Ocidental. Não conseguia, por exemplo, financiamento para a própria pesquisa. Foi extremamente criticado como quase um traidor. Por isso que é interessante a relação entre origens da guerra e esses sentimentos nacionais, mesmo depois de tantas décadas. Tá? Só que, nos anos 70 e 80, as evidências que o Fischer trouxe ganharam respeitabilidade e nos anos 80 dá até para dizer que o trabalho dele ganhou uma certa hegemonia. Ou seja, a Alemanha, de fato, foi colocada como a principal responsável. Não a única, mas aquela que, de fato, teria sido a principal responsável pela eclosão do conflito. Os demais estados estariam agindo por fins defensivos, diante de um projeto expansionista alemão. Há um outro grupo de trabalhos que ganha força no período entre guerras, perde força quando os fischerianos estão sob controle e ganha força novamente a partir dos anos 90, primeira década do século XXI.
que pensa mais questões sistêmicas, ou seja, não um Estado nacional, não um determinado grupo de policymakers, mas a questão ela é muito mais estrutural, ela é sistêmica, ela envolve o sistema como um todo, o sistema internacional como um todo, e não um determinado Estado. Evidentemente que aqui, quando a gente fala em aspectos sistêmicos, há várias linhas interpretativas. Eu vou, só para vocês entenderem a heterogeneidade, eu vou só destacar duas, de várias possíveis, mas duas são muito importantes. Há uma linha mais política, digamos assim, e há uma linha mais econômica, nessa perspectiva de aspectos sistêmicos, sem culpabilizar um ou dois ou um determinado grupo de estados nacionais.